Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado Ela Seria o Rei. Ela Seria o Rei chegou por aqui graças à parceria do canal com a editora Darkside Books. Se não me engano, esse foi um livro publicado em 2022, que infelizmente eu não consegui realizar a leitura no ano passado, mas que estava me chamando já fazia algum tempo e consegui finalizar aí no comecinho do mês de abril. Estreia da Way Too More, uma escritora liberiana que vive hoje nos Estados Unidos. Ela Seria o Rei é uma espécie de realismo mágico que vai contar pra gente um pouquinho de como foi a criação da Libéria. Partindo de 3 personagens principais que vão se interligar ali de maneiras curiosas ao longo da narrativa, aqui a gente vai acompanhar pontos específicos da história do povo negro, do povo escravizado, que era levado da África quando diversos países já tinham banido, já tinham criado leis que proibiam o comércio de escravizados, além de como era a estrutura, a organização social de diversas tribos, mais uma específica, e de como tudo isso, todas essas informações vai se transformar em protagonistas específicos e como eles vão se interligar para chegar lá no final e mostrar pra gente um pouquinho de como surgiu a Libéria. Então aqui em primeiro lugar a gente vai conhecer a Bessa, que é uma menininha que quando nasceu foi amaldiçoada por conta de coisas ali, de superstições que existiam na tribo em que ela vivia. Por ter sido aí amaldiçoada, ela vai ser excluída da tribo e a vida dela vai ser praticamente somente dentro de casa. Isso acontece até que a mãe dela falece e então ela vai ser expulsa da tribo e vai ter que viver sozinha ali na floresta. Por sorte, ela tem um dom, que é o fato de que ela vive. Mesmo que coisas aconteçam com ela, mesmo ali que uma cobra pique, que ela seja envenenada, ela continua vivendo, ou seja, ela não morre. Isso é muito bacana porque vai salvar a garotinha e depois a mulher de muitas coisas e é também o que vai fazer com que em determinado ponto da narrativa ela se encontre com outros 2 personagens que também possuem dons. Um deles tá lá nos Estados Unidos e ele é um personagem que nasceu escravizado, então ele nasceu ali nas senzalas, nas fazendas dos Estados Unidos e a vida dele durante muito tempo foi uma vida servil, foi uma vida em que ele observava as pessoas que conviviam com ele sofrendo castigos terríveis, muitas vezes morrendo jovens, e isso vai se estender até um ponto em que ele descobre que ele também não morre, porque toda vez que alguém tentar fazer algum mal pra ele, toda vez que alguém tentar ali castigar ele, tentar, sei lá, atirar nele, tentar chicotear ele, ele não vai sofrer nenhum dano. O chicote nunca vai alcançar a pele dele, a bala nunca vai alcançar a pele dele, ele nunca vai morrer porque os ferimentos não o atingem. Além disso, ele tem uma força extrema e isso vai ajudar com que ele fuja então na fazenda, no momento em que a fazenda já tá ruindo, no momento em que o dono descobre que não tem mais como ele seguir porque ele insistiu em um tipo de plantação que não dava mais lucro, porque ele insistiu em coisas que talvez a sociedade da época já estava entendendo como não funcionavam mais. Por muito tempo eles acharam que era certo você pegar pessoas de um país que você considera menor, que você considera que aquelas pessoas sejam inferiores a você e trazer elas para trabalhar forçadamente nas suas terras, porque você queria enriquecer. E é assim que, de alguma maneira, ele vai se encontrar com o terceiro personagem principal da nossa história, que é um filho mestiço de um europeu cientista, porém nem tanto, branco, com uma jamaicana negra. Acontece que a mãe desse menino e esse menino, eles também possuem um dom. E eles têm o dom de desaparecer ali, de ficarem, digamos, invisíveis e sentir o ambiente à sua volta. Então, em algum momento hostil, em algum momento em que talvez algum perigo esteja acontecendo, eles conseguem desaparecer. E no momento em que eles estão nesse negócio aí de desaparecer, de ninguém mais sabe onde eles estão, eles sentem muito mais, eles sentem a vida pulsando ali nas árvores, a água correndo, o vento passando pelas folhas, todas as coisas que muitas vezes a gente não percebe à nossa volta porque a gente está muito preocupado ali com as coisas da
nossa vida. Esse menino vai crescer sendo estudado, sendo ali picado, sendo analisado por este pai que não se importa com ele, só se importa em trazer uma super descoberta para a sociedade científica europeia e expor então a mãe e o filho para a sociedade científica, possivelmente para serem estudados e ali picados e cortados mais e mais. Só que no momento em que ele tá levando os dois para a Europa, acontece algo e o menino consegue fugir. E é assim que a gente fecha o ciclo e que a gente vai então começar a acompanhar como esses três personagens que de alguma maneira sofreram bastante na vida, que de alguma maneira sofreram ali o preconceito, seja dos seus ou seja de outros, que passaram pelos seus traumas, que passaram por castigos, vão se encontrar e vão acabar caindo justamente no que viria a se tornar a Libéria. Como tudo isso vai acontecer, você vai ter que ler para descobrir. Mas eu posso garantir desde já que vale muito a pena a leitura, porque aqui a gente tem uma escrita fluida, instigante, que avança num ritmo muito bom. É verdade que o livro não é muito longo, ele tem quase beirando as 300 páginas, mas mesmo em 300 páginas, ele flui muito bem, a escrita é direta, tem detalhamento na medida certa, é uma escrita que pula para momentos específicos, o que ajuda a gente a não ficar demais na mesma coisa e aquilo se tornar monótono. É uma escrita que deixa a gente instigado para entender como que o que está acontecendo aqui vai se interligar com aquilo outro, como esses personagens que estão em pontos diferentes, que viveram vidas diferentes, que passaram por coisas diferentes, vão de alguma maneira se interligar. E é claro que no momento em que a gente está lendo, a gente não sabe que tudo isso vai culminar na criação da Libéria, mas é muito interessante ver como o livro vai te surpreendendo e vai mostrando os momentos em que a história está mudando. Porque uma hora a gente acha que vai ser uma coisa, de repente a gente acha que vai ser outra, e quando chega no final é algo totalmente diferente. Mais do que tudo isso, Ela Seria o Rei é um livro interessante porque mostra muitas facetas de um período histórico que ainda hoje a gente está tentando lidar, que ainda hoje a gente está tentando reparar, que ainda hoje muitas pessoas ainda precisam entender. Muitas pessoas carregam, talvez sem perceber, um pouquinho do preconceito que começou lá atrás e que culminou em coisas e absurdamente e pavorosamente, assombrosamente talvez, muitas pessoas negam e fingem que não aconteceu. Isso acontece de maneira muito bacana porque a escritora não tem medo de mostrar o que realmente acontecia e em outros momentos de se distanciar e focar em coisas mais amenas, em focar em cenas que talvez dão ali um alívio pro coração do leitor para então vir enfrentar outras coisas novamente. A gente vai acompanhar um pouquinho de como era a estrutura da tribo Vai e como eles se relacionavam entre si, qual era a estrutura social deles, por que eles acreditavam então que uma criança ou uma pessoa da tribo poderia nascer amaldiçoada e quais seriam, devido à cultura, superstições ou os pensamentos dele, a maneira como eles iam lidar com isso. É bacana perceber nesse ponto porque o livro ele não tem medo de dizer que, apesar de ser a cultura, apesar de ser a superstição daquela tribo, aquilo fazia mal para algumas pessoas. Algumas crianças morriam, mas algumas pessoas também viviam e conseguiam ali se reinserir. Isso foi o que aconteceu de certa forma com a Bessa, e é muito bacana acompanhar a jornada dela porque a gente vai perceber muito bem o conflito que ela tem com a cultura que ela veio, depois com esse contato com novas culturas e de como ela vai se relacionar com tudo isso. Vai aceitar ou não o que fizeram com ela, mesmo ela sabendo que ela fazia parte daquele povo. Por outro lado, a gente vai acompanhar muito bem como era a vida dos escravizados nos Estados Unidos. E assim a gente também já consegue fazer um paralelo de como era a vida desses escravizados no Brasil. Porque não era muito diferente, não. A gente vai acompanhar os castigos, a gente vai acompanhar as injustiças, a gente vai acompanhar o preconceito e a gente vai acompanhar tudo o que esse povo teve que passar e que muitas vezes eles ainda precisam escutar. Poxa, já passou, né?
já passou. Num terceiro ponto, a gente vai acompanhar então esse entremeio de várias culturas se relacionando e de como, mesmo quando se diz, e aqui eu já tô falando ali de quando a Libéria tá nascendo, mesmo quando se diz que o preconceito não existe, mesmo quando se dizia que existiam leis que proibiam o tráfico ali, o comércio de escravizados, mesmo quando já estavam se alterando o trabalho escravizado, ainda assim existia preconceito, ainda assim existia pessoas tentando fazer coisas por baixo dos panos e lucrar com um povo ali que não tinha nada a ver com a história, só tava ali vivendo sua vida. E de repente chegou um europeu que achava que podia mandar em tudo e que achava que só porque a cor deles era diferente, eles viviam de uma maneira diferente, eles eram inferiores e eles tinham o direito de fazer o que eles quisessem com aquele povo. Eu percebi e fiquei muito feliz em perceber que em nenhum momento, apesar ali de em algumas partezinhas eu senti que faltou uma certa criticidade, quase em nenhum momento a gente tem uma neutralidade por parte da escritora. Ela sempre coloca um comentário, uma visão de personagem, um pensamento de personagem, um acontecimento, algo que faça a gente refletir sobre o que está acontecendo e entender que aquilo lá é tão cheio de nuances que é difícil a gente apontar que isso é a única coisa certa e que aquilo é a única coisa errada e que existe ali um preto no branco nessa história. Não existe preto no branco nessa história, existe muita nuance, existe uma situação complexa demais e a gente precisa entender como tudo isso se encaixa para talvez tentar começar a lidar melhor com a situação. Ela Seria um Rei é um livro incrível para quem quer entender um pouquinho melhor dessas questões, para quem quer começar a repensar melhor essas questões, ou para quem já tá aí tentando trilhar ali o seu caminho de desconstrução, tentando trilhar o seu caminho de entender melhor essas questões e entender ali com uma porção considerável de pensamentos e questionamentos e questões e reflexões e possivelmente alguns tapas na cara, porque aqui a gente vai ter uma porção considerável de coisas que vão contribuir pra gente perceber que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina e que às vezes a gente precisa olhar pra trás, olhar pro passado, olhar pra história com olhos diferentes e tentar entender o que aconteceu da maneira como aconteceu e buscar maneiras de que isso não aconteça mais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Ela Seria o Rei, o que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, se você conhecia, ou aí talvez se você não conhecia e ainda não realizou a leitura, se você ficou curioso. Vamos continuar a nossa conversa nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.